Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, David Borg, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern e Dave Smith. E é um grande prazer estar com você aqui hoje. Estamos fazendo esse programa por você. Muito obrigado por assistir esse programa e com isso estar adorando ao Senhor. Somos gratos pela sua vida. Quero que você saiba disso. Dr. Gray, você mencionou algo que acho que é muito importante e quero que você repita, por favor. Nós estávamos discutindo sobre a revolução da graça que tem lidado com o pecado na vida do crente, e eu trouxe a discussão de que, e fala da doutrina do calvinismo, ter abraçado a doutrina do calvinismo, e eu temo que isso abra ou encoraja as pessoas para que elas possam pecar. Eu não sei se é certo dizer isso, mas eu creio nisso. Olha só, o pecado tem uma atração. Ele tem um poder de atração. E qualquer coisa que fortaleça esse poder, não queremos. É algo mortal e pode te destruir. Isso não é algo que é uma questão de, vivemos nessa cultura. É muito mais do que isso. São os poderes das trevas que roubam, matam e destroem. Certo. E imagine a pessoa que lhe foi dita que ela pode tomar uma taça de vinho ou uma cerveja. E elas fazem isso por 3 meses. Aí ela diz para si mesma que ela pode continuar fazendo isso. E aí, depois de 1 ano, ela daqui a pouco já está tomando 6, 7, 8 e ficando bêbada. Dr. Gray, não é só aquela pessoa. A pessoa pode beber uma garrafa de cerveja 1, 2 ou 3 noites e mesmo assim não ser afetada. E ninguém sabe. Vamos dizer que ninguém sabe dessa situação. E ninguém vai saber. Então não está atrapalhando ninguém, ou me ajuda a dormir e por aí vai. Mas não traz glória para Deus. É se envolver em algo que trouxe muita dor e sofrimento para esse mundo, mais do que qualquer outra coisa. E essa pessoa deve entender que é um filho de Deus e pertence a Ele. E fazemos isso para agradá-lo e glorificá-lo, não porque ninguém sabe. E voltando à parte da doutrina, calvinismo versus arminianismo, a pessoa que segue o arminianismo, ela diz que ela rejeita a doutrina de que uma vez salvo, sempre salvo. Mas se você abraçar isto, se você acredita nisto, na minha vida eu nunca abracei isso. Eu sempre soube que há consequências para o pecado. E se eu fizer isso, eu posso me perder de Deus e perder a minha salvação. Não é pecado só porque alguém sabe. Certo. É pecado porque Deus mandou não fazer. Certo. Seja o que for. E como filho de Deus, nós temos que agradar a Deus. Certo. Fazer o que Ele quer. E não é que Ele está evitando que venhamos a viver algo que é bom, que é maravilhoso, que é sensacional e por aí vai. Não tem nada a ver. E queremos agradá-lo. Alguém disse, beber uma garrafa de cerveja de vez em quando não me faz pecar. Isso também não tem nada a ver. Consentimento é o que esse livro diz e não aquilo que eu sinto. E eu tenho uma pergunta e talvez vocês possam me ajudar. Eu não faço parte de nenhuma denominação. O Senhor, por algum motivo, me deixou fora das denominações. E eu sei que vocês fazem parte de diferentes denominações. O Dr. Gray mencionou os Batistas do Sul e eu conheço pessoas dessas organizações. Mas como crente pelo Senhor, e quando eu fui salvo, quando eu fiz alguma coisa errada ou faço algo errado agora, o Espírito Santo me convence do pecado e eu não consigo escapar. A maioria das vezes eu não consigo definir exatamente, mas eu sinto isso quando eu estou diante de Deus e Ele revela para mim o que eu fiz de errado. O que acontece com a parte do Espírito Santo com esses indivíduos como
calvinismo que abraça esta ideia de que é permitido pecar. John, depois de um período de tempo, o Espírito Santo para de convencer. Então qual é a relação entre o Filho de Deus nesse sentido? Não é boa. Então possivelmente... E enfraquecendo o tempo Então há inteiro. uma boa probabilidade de continuar e perder a salvação. Será que eu estou certo nisso? Tem algumas coisas que talvez você pode fazer que não é pecado, mas eu não posso fazer. Mas se torna pecado para mim se eu fizer, porque o Senhor me mandou parar. Eu me lembro de você contar o seu testemunho sobre jogar boliche. Isso faz 30 ou 40 anos, desde a última vez que fui jogar boliche. Eu não estou nem aí, não acho errado quem vai jogar boliche, por aí vai. Isso é da conta deles. Nada na palavra de Deus diz, não jogue boliche. Mas se o Senhor falou, Ele quer guiar os seus filhos de acordo com aquilo que Ele sabe que é melhor e que Ele quer que seja feito. Certo, certo. E talvez isso não seja pecado em si, mas acho que se torna pecado quando desobedecemos a Deus. Tudo que não é relacionado à fé é pecado. É o que a Bíblia diz. Estão falando de atividades que evoluem como bebidas. Isso não agrada a Deus. E tem mais, hein? Isso está crescendo muito no mundo hoje. Crescendo muito. Você mencionou a respeito do homem e da mulher que moram juntos. Ah, não estão machucando ninguém, estão morando juntos, está bem. Não está bem. Isso está zombando É verdade. da casa que Deus estabeleceu no princípio dos tempos. E não é questão de ser conveniente ou eu gosto de fazer e me faz sentir bem. É o que a palavra tem a dizer. E sempre que nós vamos contra esta convicção do Espírito Santo, há um endurecimento, você é iludido, há um despropósito. Verdade. Para a obra do Espírito Santo nos corações e nas mentes. Isso mesmo. E isso te machuca. Olha, eu nunca bebi nada com álcool na vida. Eu nem sei o que as pessoas veem, eu não tenho a menor ideia. E se alguém foi um alcoólatra, eu suspeito que deve ser chamativo para a pessoa, né? E por aí vai. E eu me lembro que, acho que isso foi há 2 ou 3 anos atrás, fomos almoçar em Houston, no Texas, em um restaurante. E em uma parede, atrás da gente, tinha licor o bastante para um navio navegar. E alguém tirou a foto e começou a espalhar, dizendo, é isso que o Swagger faz com o seu dinheiro. Olha só. Oh, meu Deus. Bebe. Sério mesmo. E, claro que você vê isso em todo restaurante, não é? E eu não esquentei a cabeça, mas eu nunca provei daquilo, sabe? E não sei como qualquer cristão, outro dia mesmo eu escutei, e não vou mencionar muitos detalhes, mas alguém que serviu como um oficial em uma igreja pentecostal, não aqui nos Estados Unidos, em outro lugar, e eles dizem que a pessoa pode beber de maneira moderada e eram bem francos sobre isso. Diziam que você pode beber até se você estiver a 5 milhas de distância da igreja. E se você não estiver, é sério, isso aconteceu na denominação. Você pode beber distante da igreja. E me disseram que o filho dele virou um alcoólatra. E então, o pai dele disse, eu estou colhendo hoje o que plantei um dia. E ele disse, o que fizemos estava errado. Alguns meses atrás, eu estava lendo um artigo, e era um artigo alinhado com uma específica denominação. Eu acho que era uma pentecostal bem pequena, denominação, talvez nunca tenhamos ouvido antes, e eu não vou mencioná-la, e que estão revisando a sua posição sobre bebidas. E aí fizeram uma conferência, um encontro grande, onde os seus ministros se reuniram e votaram, dando permissão para eles beberem. E eu li aquilo e fiquei imaginando, se eles apenas entendessem o que meu pai passou, se eles entendessem o que as pessoas passam, por que abrir a porta? Todo cristão não deve beber. Com certeza. Nenhum tipo de bebida alcoólica. Nem beber moderadamente. Certo. A pessoa não deve beber. E ponto final. Quem sabe, irmão Swagger,
que quem pode ficar viciado? Ninguém sabe. O meu pai foi um desses que virou um bêbado e a vida dele estava despedaçada quando ele tinha 29 anos. Graças a Deus ele foi salvo, mas ele costumava nos contar: nunca bebam, nunca comecem. E nenhum de nós nunca fizemos. Isso cria uma vontade na pessoa? Eu acho que todo crente deve buscar ao Senhor em relação àquilo que Ele quer que ele ou ela faça. O Senhor não vai dizer para você fazer algo que é contra Sim. a palavra dele. Isso não vai acontecer. No começo do próximo programa, eu tenho uma pergunta que surgiu em uma das minhas aulas que eu quero mencionar. O problema que o John estava falando, a mesma coisa que eu estava pensando, é que a Bíblia nos diz que se fizermos os nossos irmãos e irmãs tropeçarem por causa das nossas ações, nós estaremos pecando contra Cristo. Então não devemos fazer nada, seja comer carne ou beber vinho, qualquer coisa. Se eu causar que alguém vá para o caminho errado, isto também é um requerimento do Novo Testamento. Parte do que o Paulo fala, Romanos 14 e outras passagens que lidam com isso. Então, estas coisas que fazemos como cristãos, elas destacam como influências e modelos para as pessoas. Paulo estava falando de comidas dedicadas a ídolos. Toda cultura tem algo assim e por aí vai. E ele disse: isso não vai trazer mal para você, mas se fizer um irmão tropeçar, aí você está em apuros. Nós estávamos falando sobre calvinismo versus arminianismo e estávamos tentando entender João Calvino como um teólogo do século XV, século XVI. E este homem chamado Jacobus Arminus, e um dos alunos fez uma pergunta, depois de desenvolvermos os dois lados sobre a vida que eles viveram e a doutrina, e o aluno perguntou como que dois homens tão bem treinados como Jacobus Arminus e João Calvino, eles eram treinados, muito bem treinados, e eram líderes excepcionais na área deles. Como que eles conseguiram discordar totalmente? Eu não sei se eu respondi a pergunta muito bem, mas como que vocês responderiam isso? Eles eram devotos, eles eram pensadores e tinham seus seguidores, e eles eram especialistas no mundo teológico. Você ensina mais do que eu. Sim. Não há uma resposta simples para isso, mas nós discutimos algo assim no nosso sistema educacional esta manhã, que há famílias de crentes e nós crescemos nestas famílias. Uma forma agradável de dizer, às vezes, é que é uma caixa, mas é uma família, e Deus colocou o solitário nas famílias também. E o que somos ensinados e treinados passa a fazer parte da nossa forma de pensar, os nossos ensinamentos na forma de presunção. Ou seja, eu já penso dessa forma, então eu interpreto a palavra dessa forma. Então eu penso na minha mente, por exemplo, o irmão John MacArthur da Califórnia, que é calvinista, e também Gordon Fee, que era um excelente pentecostal. Como que estes homens, e ambos sabem, entendem, são estudiosos, e eles ensinam hermenêuticas e homilética, ou seja, o sistema deles era quase idêntico, mas como que eles chegaram a conclusões tão diferentes? E um pouco disso é o fato de que eles nasceram em famílias diferentes de cristãos. Essas influências determinam a forma como pensamos e sentimos, e talvez seja uma resposta ruim, não é conclusiva, mas é parte do problema. É uma ótima resposta, mas ambos os homens a que me refiro são católicos romanos e treinados como padres, e este era o mundo deles, o mundo católico. E ambos os homens que eu mencionei são treinados em homiléticas e hermenêutica e também em línguas. Mas o Gordon Fee, de novo, ele é um estudioso pentecostal, um dos melhores dos nossos dias, enquanto o irmão MacArthur teria mais dificuldade de aceitar a minha visão de pentecostal, ao contrário do Gordon Fee. Há um sensacionalismo
em cima do pensamento sensacionista que nasceu naquela família. Quantos na denominação que eu fui criado nunca me influenciou? Eu li livros, alguns eu desconsiderava, não sentia que estavam certos, mas nunca aquilo me fez seguir essa direção só porque eles eram da Assembleia de Deus. Certo. Bom, de novo, eu acho que a influência faz isso. Eu sei que é inegável e eu não estou diminuindo as famílias que Deus nos coloca, graças a Deus que Ele faz isso, mas se eu fosse pegar a sua vida como exemplo, como você exibiu para nós, no que diz respeito ao batismo do Espírito Santo, você aprendeu naquela família. Verdade. E acabou no sentido de não sendo tudo o que você precisava para viver a sua experiência cristã, mas as presunções, as coisas que somos ensinados. Eu fui ensinado numa família pentecostal clássica, acabou me apontando para algo que eu não entendia, o que agora eu entendo. É o que eu estava para dizer, o que você acabou de dizer aí. Quantos pregadores da Assembleia de Deus não aceitam o que estamos pregando ou o que estamos ensinando porque eles sempre acreditaram em outra coisa? Muitas, a maioria delas. Para quebrar o padrão que a família estabeleceu. Esta discussão que tivemos nesse programa na manhã, que acontece em todo os Estados Unidos, com o meu amigo de Columbus, Mississippi, James Verdell, e ele estava falando comigo. Ele cresceu na Cogic, na Igreja de Deus em Cristo, e ele me disse e falou: Lauren, eu entreguei para ele os comentários, a Bíblia, eu já preguei sobre isso na minha cidade, tudo isso eles dizem que é lixo, eles não tocam nisso e eles não querem nada com isso, eles atacam e eles vieram com isso. Então uma pessoa deveria pertencer a uma igreja local, você deve ter uma família, mas também você tem que ter a responsabilidade e também ir até a Escritura por si mesmo. Mas olha, é difícil acreditar em algo por toda a sua vida e depois admitir que está errado. É verdade. Exatamente. Tem orgulho porque envolvido o orgulho ali. entra em cena. Você acreditou em algo a sua vida toda, não é algo fácil de fazer. E você tem seus membros da família também. E não é algo fácil, porque nem tudo que a família nos ensina está errado. Verdade. Sabe, nem tudo estava errado. Se você for para o homem que você mencionou, nem tudo que ele disse está errado. Às vezes você se lembra o que acabou acontecendo, mas Calvino, graças a Deus por ele e pelos reformadores que vieram durante aquele tempo, eles foram pessoas necessárias no corpo de Cristo. Ele influenciou toda a Europa. Foi por isso que Jesus disse para olharmos para o fruto. Irmão Swegert, sabe, no que diz respeito a voltar à doutrina, uma vez salvo, sempre salvo, quando as pessoas, quando elas estão tão arraigadas, nós chamamos do quinto ponto do calvinismo, a preservação dos santos, que significa que você não pode exercer o seu livre-arbítrio e se perder. Mas as pessoas abraçam isso, porque elas amam essa doutrina. Verdade. Se você mexer com essa doutrina, vai machucar o entendimento intelectual deles, mas você também vai machucar o espírito deles. Você precisa dizer para mim que você quer que eu suavize a minha posição e o meu relacionamento com Deus. Deus é eternamente conectado a mim. Isso nunca vai mudar. Não importa como eu viver. É verdade. Na quarta-feira à noite, nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Eu falei sobre isso na noite passada, no Centro Familiar de Adoração. E no meu tempo aqui, porque quando eu olho para a igreja e entendo os tempos da igreja, e no Apocalipse, capítulo 2 e 3, não tem nada que não aconteceu com as igrejas do passado que não esteja acontecendo hoje. Em cada uma das igrejas há uma descrição que Cristo nos deu. Um minuto pequeno, uma sessão pequena. Jesus se apresenta para o pastor e nos dá uma pequena visão de com quem ele está falando, e nós sabemos que é Cristo. E aí ele lida com casos positivos e negativos do que a igreja está fazendo certo e errado. Este é dos padrões. Talvez
precise de todas as famílias para que possamos ter uma imagem completa de Cristo. E talvez, mas não que nós tentamos destruir todas as doutrinas e aquelas que não são sólidas. Ensináveis, sim. Talvez há algo na igreja de Éfeso, se eu estou em Laodiceia, que eu possa aprender. E quando colocamos todas juntas, nós vemos a visão completa de Cristo. Eu não estou tentando ser o ecumênico aqui, mas eu acho que há mais para aprender. Algumas vezes, pessoas boas no corpo de Cristo, que são as famílias em que fomos criados, não nos permitem tirar proveito. Provavelmente, precisamos romper algumas destas caixas. Eu acredito na mensagem da cruz e ela foi posicionada para fazer isso, porque isso nos traz juntos as maiores doutrinas e sistemas de crenças ao redor do mundo e permite que o indivíduo, quem Jesus é, o que ele fez, o que o Espírito Santo pode fazer, não somente no serviço, mas na santificação da alma. E eu mencionei de novo nesta manhã, nós estávamos falando sobre isso. E nós experimentamos, estávamos estudando Kenneth Wuest. Se você o segue na família dele, a raiz dele, você vê que ele é um estudioso batista e ele abriu a mentalidade para a mentalidade pecadora. É verdade. E aí você aprende de outra família. E por mais que nós não concordemos com tudo que o Kenneth Wuest diz, nós podemos aprender com ele. Eu acredito que o corpo de Cristo é muito maior do que imaginamos. E, de novo, precaução. Não estou dizendo aceite tudo que vem até você, mas eu não quero ser o ecumênico também. A mensagem da cruz não é um ataque nas grandes doutrinas da Bíblia. É uma das grandes doutrinas da Bíblia. E, olha só, dizer assim, não é o que acreditamos, eles nem sabem do que estamos falando, para ser bem sincero. Mas em alguns casos, estas famílias teriam que repensar as suas posições em coisas que estão corretas nas Escrituras e que trará edificação para as pessoas deles se estiverem ensinando e pregando. Eles seriam abençoados. Eu acho que a maioria deles ensinaria que o batismo com o Espírito Santo é que te dá vitória sobre o pecado. E não é assim. O nosso tempo acabou e queremos te encorajar. Não perca nenhum desses programas. Acho que você tem que admitir que estamos dizendo coisas necessárias. Até o próximo programa e Deus te abençoe.